Olá, amigos, tudo bem? Eu sou Thiago Viegas e você está no Anglocast. E hoje estou recebendo aqui o Bruno Alencar, que ele é coordenador do Fundamental 2 e do Ensino Médio. Tudo bom? Tudo bem, estou bem lisonjeado pelo convite e obrigado pela honra de estar aqui no teu podcast. Imagina, a honra é toda nossa. E hoje nós vamos falar sobre Enem, algo que fica sempre no imaginário dos jovens, né? Para aqueles que sabem e que não sabem, existem várias possibilidades que através dessa prova tu pode usufruir, né? Bolsas de estudo, acesso a universidades federais, universidades particulares. E acho que para a gente começar o nosso bate-papo aqui, vamos trazer um pouquinho para esses jovens quais são as possibilidades e o que o Enem abre portas. Sim. O Enem ele começou, em 1998 como uma prova, seria diagnóstica para os alunos do ensino médio. E depois, ao longo do tempo, ela foi utilizada também para o SISU, para o ProUni, para o FIES e também para até universidades de Portugal utilizam também a nota do Enem. O ProUni é um programa de universidade para todos, onde o aluno utiliza a nota do Enem para entrar em admissão de escolas particulares. O SISU ele é utilizado para universidades estaduais e federais e o FIES é o financiamento estudantil. Então, e para utilizar dessas ferramentas ele precisa fazer o Enem. Interessante. Deixa eu te perguntar uma coisa, Bruno. Se o aluno ele se inscreveu num curso, tá, no ProUni, e eram 4 vagas, e ele foi a quinta nota, digamos assim, ficou em quinto. Ele consegue fazer o aproveitamento dessa nota que ele tirou no Enem em alguma outra vaga ou em alguma outra situação? Então, no ProUni ele tem um período de inscrição. Então, por exemplo, vamos lá. Você tem interesse em fazer odonto, odontologia numa universidade particular e tem 8 vagas. Naquele período de inscrição, você consegue verificar se você está dentro dessas 8 vagas, certo? Quando chega ali no último dia, os alunos começam a verificar ali se estão dentro ou não. E aí é possível você mudar para um outro curso conforme a tua nota que você tem. Bem interessante isso daí e abre muitas possibilidades, né? Sabemos que quanto maior a tua nota, quanto melhor for a tua classificação, obviamente maiores chances, maiores possibilidades tu vai ter. Então, um pouquinho falando sobre a preparação para o Enem, né? Existe alguma estratégia, algo que vocês desenvolvem que possam me fortificar ao ponto de melhorar o meu desempenho na prova? Então, nós do Colégio Anglo, Rede Sul, nós temos todo um trabalho de preparação para o aluno para fazer a prova do Enem. Como simulados, para eles terem já essa noção, principalmente de gestão de tempo, porque a gente fala que o Enem ele é uma maratona, não é uma prova de 100 metros, onde o aluno precisa ter essa gestão do tempo, uma vez que o primeiro dia de prova são 6 horas de prova, no segundo dia são 5 horas e meia, então o aluno tem que ter essa gestão de tempo, não é só preparo do conhecimento, mas também a questão do tempo. O primeiro dia, principalmente, que tem a redação, onde o aluno precisa argumentar, escrever essa redação, então é importante o aluno se preparar. Então, por isso que nós, do Colégio Anglo, fazemos vários simulados durante todo o ensino médio, para que esse aluno tenha esse preparo, principalmente da gestão do tempo. Realmente, eu acredito que o simulado ele é muito importante porque além, obviamente, de tu revisar a prova, o conteúdo, ter noção do que vai ser te exigido academicamente falando, ele vai te trazer a ambiência da prova. E eu acho que isso daí é uma coisa muito impactante, porque tu tá acostumado com o teu dia a dia no colégio e daqui a pouco tu vai para um local diferente e daí tu tem a questão da entrada, das regras, todo aquele clima, toda aquela ambiência te gera uma tensão muito grande. E quando tu faz o simulado, tu vai meio que acostumando e entrando nesse clima e não sendo pego de surpresa, né? A partir de quando vocês iniciam o simulado, o primeiro ano do ensino médio? A partir do primeiro ano do ensino médio já tem os simulados. E uma coisa que é interessante do nosso DNA do Anglo
é que nós já estimulamos os alunos desde o 9º ano a prestarem já o Enem, a fazer os vestibulares, para tirar realmente essa ansiedade, para verificar como funciona a banca dos vestibulares, porque a gente sabe que, por exemplo, o Enem tem uma metodologia, o vestibular da UFSC tem uma outra metodologia, o DESC outra, então a gente já estimula isso para eles já perderem esse nervosismo, né, do vestibular, para quando eles chegarem de valer mesmo no terceirão, eles são bem preparados. Realmente isso faz toda a diferença porque a pessoa se habitua, né? Tudo um treinamento. Quando a gente está acostumado com alguma coisa, quando a gente conhece o ambiente, a sistemática, tudo fica muito mais fácil da gente desempenhar. Inclusive, vocês fazem isso tão bem que já teve relatos de alunos no 2º ano que já passaram, né? Já tiveram notas que passaram no Enem. É bem isso. Nós, não só no Enem, resultados significantes. Por exemplo, nós tivemos alunos do 2º ano do ensino médio que prestaram o Enem ano passado e tiveram nota 960 na redação. Isso para nós é algo brilhante. Um aluno no 2º ano do ensino médio ter todo esse rendimento. E como também não só no Enem, mas aprovações nos vestibulares. Imagina só um aluno, nós tivemos também esse ano, aluno do 2º ano do ensino médio que passou em medicina. Então é algo que para nós é muito gratificante e isso é bom, que é um diagnóstico que a gente está indo para o caminho certo, né? Junto com nossos alunos, com o nosso sistema de ensino. Certamente, vocês têm uma sistemática que eu acho muito interessante, que é do aprendizado gradual. Sim. Não é aquela coisa assim de decorar para a prova. Inclusive, nós já falamos em outro episódio aqui que decorar é o contrário de saber. Isso. E isso daí na hora que tu pega qualquer anuância, qualquer coisa diferente, tu já vai se perder se tu não tem o domínio da matéria. E dentro dessa metodologia, vocês têm também vários reforços, né? Como o aulão. Sim. Eu queria que tu falasse um pouquinho como é que são esses aulões. Então, nós fazemos os aulões, que é como se fosse um preparatório extra ali para os alunos, onde os nossos professores, eles vão dar dicas dos conteúdos específicos, né, da tua área. Então, por exemplo, eu sou até então formado em biologia, também sou professor de biologia. Então, vou dar um aulão, ali no aulão eu vou pegar uma questão de um conteúdo que mais cai no Enem e vou responder junto com meus alunos. Então, eu vou passar-lhe o conteúdo também teórico, mas também eu vou ensinar meu aluno a interpretar aquela questão. Então, o aulão tem esse objetivo, de ensinar o aluno também a interpretar. Então, é algo bem legal, bem bacana. Todos os nossos aulões são lotados. Nós abrimos as inscrições em breve. Nós abriremos as inscrições nas nossas redes sociais, porque a comunidade toda, alunos de outras escolas podem fazer essa inscrição. E são vagas até limitadas, porque a gente muita gente que quer se inscrever. Então é algo bem bacana, bem legal mesmo, que é um preparatório ali. É o último, por exemplo, a gente vai fazer 3 aulões, estamos organizando. Um agora no dia 1º de novembro, que é o churrascângulo. Esse aulão, além de uma revisão para o Enem, é uma revisão também para os vestibulares. Agora até é véspera do vestibular da CAF. O vestibular da CAF vai ser dia 2 de novembro. Então a gente vai fazer um aulão ali no período da manhã e à tarde uma descontração com os alunos, né? Vamos fazer um churrasco para eles, jogar futebol, uma piscina, tudo. Então é algo também para relaxar um pouquinho nessa última reta final ali dos alunos. Pô, que fantástico isso. E onde é que vai ocorrer, por exemplo, esse do churrascângulo? O churrascângulo vai ocorrer na escola de campo que nós temos ali no estaleiro, né? Então é uma estrutura sensacional que nós temos. Então vamos aproveitar ali essa estrutura para a gente fazer esse evento que vai ser um sucesso. Pô, legal. Esses aulões, eles costumam acontecer em locais diferentes? Isso. Por exemplo, nós vamos utilizar ali a escola de campo, né? Nós faremos um outro aulão também no dia 7 e no dia 16, certo? No dia 7, na sexta-feira à noite, o aulão vai ser na nossa unidade da Avenida Central, onde nós faremos uma revisão ali, porque como o Enem é no dia 9, no domingo, nós faremos uma revisão na sexta-feira de linguagens e humanas. E daí no dia 14, na outra sexta-feira, como a prova é no domingo, nós faremos uma revisão daí também de
ciências da natureza e matemática. Perfeito. E como essas iniciativas contribuem para o crescimento acadêmico e para o encorajamento desses alunos? Então, os alunos, é interessante que eles gostam, eles já começam, esse estímulo que a gente faz para os alunos faz eles já mudar a rotina deles, uma certa maturidade que a gente vê. O aluno já no primeiro ano do ensino médio, ele já está focado no estudo, ele já sabe o que ele quer fazer. Então, por exemplo, a gente vê aluno de primeiro ano do ensino médio indo para esses aulões. Então, é algo bem bacana, bem legal mesmo, essa postura do aluno, né, que ele está interessado, ele quer ir atrás, então isso é algo bem, bem rico para nós. Realmente, se tu fosse elencar 5 estratégias para o aluno que está iniciando agora no ensino médio, para ele ter um melhor aproveitamento, para ele se preparar da melhor forma possível para o Enem, para as provas, né, para todo o desempenho que ele vai ser cobrado no final lá do terceirão. Qual tu acha que seria as 5 etapas fundamentais? O aluno, ele precisa ter essa questão dos simulados, porque quando o aluno faz um simulado, é importante para nós e também para o aluno, porque nós conseguimos ter um diagnóstico da dificuldade dele e, a partir disso, trabalhar em cima dessa dificuldade. Então, os simulados têm uma extrema importância, com esse objetivo mesmo do diagnóstico, de elencar as dificuldades do aluno, como também o aluno tem que ter essa questão da gestão do tempo, certo? Porque se o aluno não conseguir ter essa gestão, ele não vai dar tempo de fazer as questões. Tem os macetes que a gente ensina no Colégio Ângulo, né, da questão de como ele fazer essa gestão do tempo, né, de como quais são as dicas para ali, por exemplo, no dia da prova. Eu faço primeiro o quê? Faço primeiro a redação, faço primeiro as questões. Como que eu faço? Eu faço as questões que eu sei primeiro ou as que eu não sei. Então, a gente tem todo esse macete, todo esse preparo para o aluno, né, para chegar no dia e ter esse conhecimento, ter esse preparo em si mesmo para conseguir fazer o Enem. Pô, achei perfeito e eu vou ser obrigado a te perguntar aqui, qual a melhor estratégia? Começar pelas questões ou pela redação? Vai de cada um. A gente sabe que hoje a redação ela tem uma pontuação bacana, mas vai da estratégia de cada um. Alguns alunos preferem fazer as questões porque nas questões eles podem utilizar textos ali como argumentos para a redação, certo? Então, grande maioria às vezes faz primeiro as questões para depois a redação. Interessante, eu acho uma boa estratégia esse treinamento de tu fazer a redação sempre de um tempo calculado, que já te dá uma estimativa pela média que tu vai conseguir concluir as tuas questões se tu ficar com a tua redação dentro daquele tempo, que daí o aluno já está treinado a fazer a redação dentro daquele limite de tempo. E acho que é importante a gente frisar aqui que é muito importante em termos de redação o aluno sempre ficar muito atento à interpretação do que está sendo pedido como temática. Sim. Porque já teve casos de aluno de zerar a redação por entender a pedida errado, né? Sim, bem isso. Nós trabalhamos, a redação é um carro-chefe nosso do Colégio Ângulo. Né? Nossas professoras são sensacionais, o trabalho que elas fazem, as oficinas. Nós temos uma plataforma também dentro do Sistema Ângulo, que é a Redação Nota 1000, onde os alunos, além das redações que eles fazem com as professoras, essa plataforma dentro de um sistema que nós temos, que é o Plural, onde os alunos fazem a redação e os professores do Brasil todo do Colégio Ângulo fazem as correções dessas redações. Então, eles têm também, por exemplo, o olhar de outros professores, não só daquele professor específico de sala de aula que está avaliando ele, que está dando a aula para ele. Então, é algo bem bacana, bem legal essa plataforma nossa da Redação Nota 1000, sem falar as oficinas, os simulados, né, no quais nós fazemos para preparar o aluno para a redação. Realmente, todo esse material de apoio que vocês têm é algo diferenciado. Falando um pouco de estratégia, até baseado na tua experiência, tu deve saber bastante isso. O que é mais assertivo? O aluno começar pelas questões que ele não sabe ou ele já eliminar de caras que ele sabe? O certo é o aluno fazer as questões que ele sabe, as disciplinas que ele tem maior facilidade. As questões fáceis, elas têm pontuações maiores. E aí as difíceis, um pouco menor. Eles entendem que se você errou
errou uma fácil e acertou uma difícil, significa que você chutou. Certo? Então, por isso que tem essa questão de pontuação. Então, por exemplo, se eu e você for fazer o Enem, eu acertar 50 questões, você acertar 50, nós podemos ter uma discrepância bem grande de pontuação por causa desse TRI. Nossa, não sabia disso daí, Sim. muito interessante. E eu sempre acho que é importante tu já eliminar tudo que tu já sabe, até porque tu fica mais relaxado de saber que tu tem aquele tempo lá para se concentrar naquilo que tu vai te demandar mais, porque senão acaba havendo um desgaste antecipado da tua energia em cima de algo ali que daqui a pouco vai te minar e às vezes até vai te passar desapercebido algo bobo que tu sabe, mas porque tu já estava desgastado, já tá tenso lá, acabou te atrapalhando, né? Sim, é bem isso. Então, por isso, como a gente fala, o Enem é uma maratona. Sim, com certeza, e tem que estar bem treinado para essa maratona. Falando um pouquinho de diferenças, tá? Eu queria que tu me explicasse quais são as principais diferenças de metodologia, de estilo de prova de um Enem para, por exemplo, as principais universidades particulares ou federais. Por exemplo, vamos falar aqui da nossa região. O Enem, ele é uma prova objetiva, ele tem a questão mais interpretativa, certo? Vamos dar um exemplo da nossa federal aqui de Santa Catarina. As questões são somatórias, certo? Então tem uma outra metodologia totalmente diferente e a redação também é diferente, a metodologia da redação. Então são questões são metodologias bem distintas, mas nós temos toda essa preparação, não só para o Enem, como também para as outras universidades. As federais do Paraná, Rio Grande do Sul, né, Santa Catarina, então a gente tem todo esse preparo para os alunos terem conhecimento dessa metodologia. E macetes, né, a gente aprende e ensina para eles também essa questão dos macetes. Tá, na federal, vamos lá, as questões são somatórias, né, então como que o macete para essas questões. Então a gente no Colégio Ângulo tem todo esse cuidado para o aluno de ensinar esses macetes. É muito importante saber disso porque cada dica, cada diferencial vai ser fundamental e determinante se esse aluno vai conseguir o seu objetivo ou não. Existe diferença de avaliação nas questões ou, digamos assim, um caminho a ser seguido para o aluno priorizar para ele conseguir garantir uma melhor avaliação? Por exemplo, vamos lá, essa questão como a prioridade dos alunos. Por exemplo, se eu tenho uma maior facilidade em biologia, em química, em física, eu começar por essas disciplinas, né? Então é uma questão de prioridade para as disciplinas que eu tenho maior facilidade. Certo. Falando um pouquinho agora a respeito das bolsas e das possibilidades, quais são as melhores, como é que funciona o processo de um crédito para a universidade ou uma bolsa? Como é que funciona isso daí em relação ao Enem? Primeiro ele precisa fazer o Enem. Tem um tempo, né, depois que o aluno faz o Enem para o resultado sair, né, e depois tem todo um calendário, o SISU, para o ProUni, né, então tem todo um calendário. Caso o aluno consiga a aprovação, consiga a sua nota no segundo ano do ensino médio, ele já pode fazer o cadastro em algum desses meios? Não. Ele precisa finalizar o terceiro ano do ensino médio. Mas daí, no caso, aquilo que ele conquistou não conta para ele? Ele pode, por exemplo, assim, se ele fez o Enem, ele pode utilizar o Enem da nota maior que ele tiver. Então, por exemplo, se ele faz o Enem na primeira série do ensino médio, na segunda série do ensino médio, na terceira série, e a nota final dele da segunda série é maior, ele pode usar aquela nota. Ah, interessante, isso daí é um outro dado que eu não sabia. Então, por exemplo, o aluno que ele fizer por um simulado da vida, né, um Enem no segundo ano e tiver uma nota excelente, e daqui a pouco no terceiro ano ele já não foi tão bem, ele pode utilizar a nota do segundo ano. Pode sim. Muito, muito interessante isso. Onde é que a gente busca essas informações desses programas de crédito, do ProUni, para as federais? Tem as plataformas, os sites, né, do MEC, né, lá tem todas essas informações, todas essas orientações para o aluno. Queria que tu falasse um pouquinho como é que foi o Aulão da Serra. Então, nós fizemos um aulão, nós temos uma unidade do Ângulo em Urubici, então nós levamos nossos alunos lá para a Serra, passar um pouquinho de frio, onde nós tivemos as aulas também de revisão
para o Enem. E depois nós tivemos uma aula de campo, né, com aula prática também, com os professores de Geografia e Biologia. Então foi bem legal, bem bacana o nosso evento lá, foi um sucesso. Os alunos vieram assim muito felizes mesmo e realizados, que foi muito conhecimento que eles trouxeram de lá. Pô, acho isso diferenciado. Urubici é um lugar Sim. fenomenal, fantástico. E daí, no caso, vocês saem em caravana, assim, saem em ônibus e vão todo mundo para Isso lá. mesmo. Saímos em 2 ônibus, saímos aqui de Balneário 3 horas da manhã e chegamos lá perto das 8h30 e viemos no final do dia. Foi bem bacana. Interessante. Em termos de metodologia de estudo, o que tu acha mais eficaz? O aluno, ele fazer aquela revisão no terceirão lá e buscar tudo? Ou tu acredita que ao longo dos 3 anos, se ele mantiver exercitando sempre constantemente o conhecimento dos 3 anos, ele já consegue naturalmente ter uma boa base na hora da prova no terceiro? É que no sistema Anglo, né, é um diferencial que nós temos, que o nosso conteúdo ele é em espiral, certo? Onde o aluno ele vai apresentar, aprimorar e aprofundar o conteúdo. Então, por exemplo, no ensino médio regular de qualquer outra escola, o conteúdo todo do ensino médio ele é visto em 3 anos. No sistema Anglo, ele é em 2 anos. E o terceirão é um conteúdo revisional. Então, ele aprimora e aprofunda o material. Então, o nosso terceirão é aquele terceirão pré-vestibular mesmo. É aquele terceirão que o aluno vai aprimorar, vai aprofundar o conteúdo, se preparar mesmo para o vestibular. Então, no nosso ensino médio, nosso diferencial é isso, né? Durante o ensino médio, ele vê, como podemos dizer, que ele vê 2 vezes o conteúdo. Então, é algo bem bacana no nosso material, essa metodologia, né? E a gente vê que dá muito resultado. Né? O resultado está aí nas nossas aprovações, no nosso Enem, nos resultados anteriores, dos anos anteriores. Certamente, isso é incrível e revolucionário, porque eu mesmo, na minha formação, a gente teve uma formação totalmente diferente, né? Uma formação assim que tu tinha um primeiro ano, um segundo ano, um terceiro ano, uma coisa bem despreocupada. Aí, normalmente, tu tinha ainda que ir para um cursinho, onde tu ia ter que ter uma revisão sobre aquilo, e você já fazia algo natural e gradual, que tu já, digamos assim, sintetiza todo o ensino médio no primeiro e no segundo ano, e tu tem um ano inteiro do terceiro para revisar como se fosse um grande curso para vestibular. Isso. E tu já sai afiado para a prova, né? Isso mesmo. Até o nosso material do terceirão é um material de pré-vestibular. Então, é muito rico, é sensacional. Pô, muito interessante. E queria saber um pouquinho das tuas considerações finais aqui, como tu avalia que essas metodologias, essas ações e essas dicas contribuem, né, no desenvolvimento, na preparação e, consequentemente, nos resultados para os alunos? O aluno ele tem que estar preparado, tem que estar consciente, né, do que ele almeja, do que ele quer, né? Tem que ser um aluno esforçado, né, que, na verdade, o esforço vai dar resultado. Então, ele tem que criar uma rotina de estudo e nos dias do Enem, ele se preparar ali também numa questão emocional, né? Ele tem que estar calmo, tem que estar preparado para conseguir fazer essa prova. Eu acho que a questão emocional é muito importante e o aluno ele tem que ter bem a ciência de que ele não pode privar o seu descanso, o seu sono. Sempre eu falo às vezes que é importante, se tu tá muito tempo numa determinada atividade, às vezes tu parar, buscar alguma paisagem, algum outro lugar para mudar um pouco o foco da tua mente para tu conseguir ter essa recuperação e, consequentemente, poder desempenhar bem e também tu ter um controle da tua ansiedade é muito importante para a hora da prova, né? Porque não adianta tu fazer simulado, tu fazer todas essas iniciativas se tu não tiver um controle emocional adequado, né? Porque daí tu pode botar tudo a perder na hora da prova. Verdade. E além disso, né, as orientações para os dias de provas, os portões eles abrem ao meio-dia. São 2 dias, né, no dia 9 e no dia 16. No dia 9 de novembro são as provas de linguagens e ciências humanas junto com redação. Então, como eu falei, o portão abre ao meio-dia, fecha às 13 horas. Né? Os alunos, para não
virar meme, né? Não chegar atrasado, né? Chegar com antecedência. As provas começam, né, às 1h30, tanto nos 2 dias, né? Esse horário, os portões abrem meio-dia, fecha às 13 horas e tem o mesmo início de prova. Só que no primeiro dia, as provas, como tem redação, as provas vão pode ser até às 19 horas, né? Os alunos têm até 19 horas para fazer a prova, e no segundo dia até às 18h30. É muito importante isso, não dá para virar meme mesmo, virar motivo de piada aí para os outros. Uma última pergunta aqui, no simulado de vocês fazem essa questão do tempo também, das regras? Também fazemos essa questão. Uma outra coisa, a caneta preta, obrigatoriamente precisa ser a caneta preta, né, com o tubo transparente. Documentação também precisa ser a documentação com foto, né, então precisa ser o RG ou o passaporte. Então os alunos não podem esquecer disso, então tem que fazer esse checklist antes para fazer a prova, questão de horário, identidade, caneta, né? Não pode levar lápis, não pode levar calculadora, relógio, né? Então os alunos, a gente prepara já os alunos, orienta bem certinho para eles, né, para o Colégio Ângulo ali ir muito bem no Enem. Com certeza. E você que está nos assistindo aí, aluno, não peque naquilo que é o básico, porque muita gente não se atenta aos detalhes e é aí que toma os tropeços. Então, sempre esteja horário adiantado. Então, se é um horário, esteja no mínimo 1 a 2 horas adiantado. Sempre revise muito bem quais são as listas obrigatórias, quais são as regras, que daí tu sempre vai te dar bem. E, com toda essa estrutura, né, com todos esses aulões, essas dicas, essa capacitação, eles estão muito à frente aí do que a grande maioria, né? Eu não tive nem nem perto desses privilégios aí. Eu tenho certeza que só depende deles, né? Se eles fizerem o papel deles bem feitinho, vocês dão todas as ferramentas para que eles tenham um ótimo desempenho. Bem isso, porque nós do Sistema Ângulo, aqui o Ângulo Rede Sul, temos os melhores professores, temos o melhor sistema de ensino, então é só sucesso. Com certeza. Brunão, te agradeço demais aí pelos teus esclarecimentos. Eu acredito que os alunos aprenderam muito. Eu aprendi muito sobre Enem aqui e sobre todas essas possibilidades. E você que está nos assistindo, jovem, não perca essas possibilidades. Olha tudo que é possível conseguir. O próprio Bruno é fruto disso, né? Fez uso do Enem, conseguiu tirar o melhor proveito disso, e você também tem que fazer parte disso. Brunão, vou pedir para tu dar a tua mensagem final aí para o público aí, e também para reforçar isso, né? Que eles têm que agarrar essa oportunidade, que é algo que vale a pena tu te dedicar por tantos anos de estudo para na hora H ali tu deixar escapar, né? É bem isso. Como eu disse, a questão emocional é ficar tranquilo, ficar calmo no dia da prova. Vocês estão preparados, né? Foram ensinados com muito carinho, muita dedicação, comprometimento dos professores, e agora é colocar em prática e depois só sucesso. Pô, Brunão, muito obrigado. Imagina. E obrigado também você que está nos assistindo até aqui. Se tu quer tirar uma boa nota do Enem, quer ser bem sucedido na sua vida, você não pode deixar de se inscrever nesse canal. Então se inscreva agora, porque aqui tem dicas preciosas toda semana. Comente aqui também qual é a sua dúvida para o vestibular. Curta esse conteúdo. Nos vemos numa próxima. Até mais.